Oi, gente. Estamos na nossa segunda semana de aula. Espero que vocês tenham gostado da primeira, que já tenha dado para pegar o ritmo, né? Se adaptado já. Mas se não aconteceu ainda, com o tempo vocês vão se adaptar, vai tudo dar certo. E para a aula de hoje, em biologia, a gente vai ter o assunto vamos começar o assunto de citologia, que para quem não sabe é o estudo da célula. E esse assunto eu vou dividir em duas aulas. Essa primeira de agora, que vai ser a estrutura da célula, que a gente vai falar sobre tudo que tem dentro dela, os componentes. E a próxima aula, de citologia também, vai ser sobre o núcleo e a divisão da célula, como as células se dividem. E para começar, nós podemos falar da teoria celular. E o que seria essa teoria? Bom, é um fundamento de toda a citologia. Tudo que a gente estuda sobre as células na biologia está contido nessa teoria. E ela é baseada em 3 pilares. E esses 3 pilares estão aí. O primeiro é que todo ser vivo é formado por célula. Isso a gente viu na última aula, né? Que ter célula é uma obrigatoriedade de todo ser vivo para nós considerarmos qualquer coisa como ser vivo. O próximo pilar é que todas as atividades fundamentais ocorrem dentro da célula. Fundamentais que caracterizam a vida, né? Ou seja, na última aula eu também falei sobre metabolismo, enfim, as reações, né? Mas não só isso. Tudo que o mais importante para sobreviver ocorre dentro da célula. E que toda célula se origina de outras já existentes. Isso pode parecer óbvio para alguns, né? Mas isso hoje em dia. Porque quando nem se tinha ideia de célula ainda, as pessoas acreditavam que seres vivos poderiam surgir do nada. Por exemplo, antigamente, acreditavam que ratos poderiam surgir de mudas de roupa suja que você deixava. E isso hoje em dia, né, a gente chama que isso seria a teoria da abiogênese, essa teoria de que seres vivos poderiam surgir assim do nada. Mas o que é aceito hoje em dia seria a teoria da biogênese, que significa que os seres vivos obrigatoriamente têm que ter vindo de outros, né? E para continuar, nós podemos falar de 2 tipos celulares, que são as células eucariontes e as procariontes. As eucariontes são células mais complexas, em geral maiores, enfim, possuem mais coisas, né, por serem mais complexas. Elas também possuem a presença de um núcleo envolvido por uma membrana chamada carioteca. Se vocês perceberem nessas 2 imagens que eu coloquei embaixo, as duas possuem um círculo rosa e dentro um círculo amarelo. Esse círculo amarelo de dentro seria o nucleolo e o rosa inteiro seria um núcleo, ou seja, um nucleolo está dentro do núcleo. E se vocês perceberem, também tem uma membrana mais escura em volta. Tem o rosa e tem uma membrana um pouquinho mais escura nas duas. Essa membrana mais escura aí seria a carioteca. Ela impede que o material genético fique disperso por toda a célula, por todo o citoplasma. E isso acontece essa primeira célula que eu mostrei aqui poderia ser representada como uma célula animal, e essa segunda aqui, que é a verde, como uma célula vegetal. E se vocês perceberem, essa carioteca está presente nas duas, nesses 2 tipos celulares, tanto de um animal quanto de vegetal. A próxima característica é que essas células eucariontes possuem organelas membranosas. E já explicando, as organelas, elas têm esse nome porque funcionam justamente como se fossem os órgãos do organismo inteiro. São partes, enfim, estruturas que são necessárias para que o organismo inteiro funcione. Pensa agora como se a célula fosse um organismo e as organelas seriam os órgãos dela. E ela possui essas organelas membranosas. Então, nada mais é do que são essas organelas que possuem as suas próprias membranas. Dentro, por exemplo, a mitocôndria que a gente vai ver é uma organela que está dentro da célula e ela já possui essa própria membrana. Mas tem outras também, que a gente vai ver tudo nessa aula. Todas as organelas nós vamos ver nessa aula aqui, mais para frente. E elas também possuem citoesqueleto. Citoesqueleto é uma rede de filamentos que fica espalhada por toda a célula e ela tem várias funções que a gente vai ver também nessa aula. Tanto estrutura, movimentação da célula, enfim. Agora vamos para o outro tipo celular, que são as células procariontes. Então, em comparação com as células eucariontes, elas são células mais simples, ou seja, menores também, né? E elas representam basicamente as bactérias.
As bactérias são as células eucariontes, né? E elas possuem um material genético disperso no citoplasma. Então, dentro dessa célula que eu botei, essa célula vermelha, estão vendo que tem um negócio vermelho solto lá dentro. Então, esse negócio vermelho seria o material genético dela. Se vocês perceberem, não tem nenhuma outra membrana protegendo ele, não protegendo, mas definindo ele dentro da célula. Ele está solto ali no meio. Ou seja, as células procariontes não possuem a presença daquela membrana chamada carioteca. Ela também não possui organelas membranosas, como as células eucariontes possuem, mas na verdade a única organela que as células procariontes possuem são os ribossomos. É a única. E nós vamos ver nessa aula, né? Essas células também não possuem citoesqueleto, né? Que eu falei, que a gente vai ver. E eu também acabei de falar, que as únicas organelas que elas possuem são os ribossomos. E além disso, os ribossomos que ela tem são menores e mais simples quando comparados os da célula eucarionte. Agora a gente vai começar a falar das estruturas da célula. E a primeira delas é a membrana celular, que também pode ser chamada de membrana plasmática, mas significa a mesma coisa, são só nomes diferentes. E nós podemos falar alguma coisa sobre essa membrana, que ela está presente em todos os tipos celulares. Então, eu não acabei de falar que existem células procariontes e eucariontes. Então, a membrana plasmática, ela está presente nesses dois tipos celulares. Outra função dela é que ela delimita o conteúdo celular, ou seja, ela é uma membrana que envolve tudo que está dentro da célula. E esse tudo que está dentro da célula a gente chama de citosol, que seria a soma do citoplasma com todas as estruturas internas. Eu coloquei essa imagem do lado. O citoplasma seria tudo isso azul que está dentro da célula. É um material gelatinoso que preenche a célula. Já as estruturas internas seriam tudo isso que está aí boiando aí dentro da célula. Outra função dela é que ela permite a troca de substâncias. Então, eu acabei de dizer que ela delimita um espaço. Então, vocês concordam comigo que também é ela que tem que decidir o que vai entrar e o que sai da célula? Porque é ela que determina o espaço que está dentro da célula e o espaço de fora. Só que ela não pode deixar entrar qualquer coisa, porque pode ter alguma substância que pode ser tóxica para a célula, pode ser nociva, ou a célula não está precisando dela. E essa membrana ela tem exatamente essa capacidade de escolher o que vai entrar e o que vai sair dela. E essa capacidade a gente chama de permeabilidade seletiva, que o nome não é muito difícil de entender. Permeabilidade é tudo que deixa... permeabilidade significa deixar passar alguma coisa. E seletiva é justamente essa capacidade que ela tem de escolher o que vai entrar ou o que vai sair, ou se vai entrar ou se vai sair, enfim. Agora a gente também pode falar sobre a organização da membrana. E o modelo que ela se organiza a gente chama de mosaico fluido. E também não é muito difícil de entender, só pelo nome. Biologia é muito assim, só pelo nome você já consegue adivinhar muitas coisas. Mosaico é tudo que é aquilo que é formado por pequenas partes. Por exemplo, um quebra-cabeça não deixa de ser um mosaico. E fluido é tudo aquilo que tem fluidez, né? Que se movimenta com facilidade. E a membrana é justamente assim. Eu coloquei esse GIF para mostrar para vocês. Não sei se dá para perceber, mas ela fica o tempo todo se movimentando. Tem essas estruturas que ficam boiando nela aí, que a gente poderia dizer que elas ficam mergulhadas, que a gente vai falar agora, né, daqui a pouco. Percebe que ela fica o tempo todo se movimentando. Inclusive a própria membrana se movimenta. Esses círculos que estão em maior quantidade, essas esferas, são os fosfolipídios, que são os principais componentes da membrana, e inclusive eles também se movimentam. Inclusive, essa é a próxima coisa que a gente tem para falar sobre a membrana, que ela tem uma dupla camada fosfolipídica. Significa que são duas camadas de fosfolipídios. Essa imagem, eu vou circular um fosfolipídio para vocês. Um fosfolipídio é isso aqui, olha. Cada bolinha dessa amarela com essas duas perninhas pretas aí. Percebe que tem um virado para baixo e outro virado para cima. Ó, aqui é como se fosse o meio extracelular, lá de fora, e aqui o meio intracelular, de dentro da célula. Sendo que essa parte aqui, a bolinha amarela do fosfolipídio, ela é hidrofílica, ou seja, se dissolve em água. E essa parte aqui preta, ela é hidrofóbica, ou seja, não se dissolve em água.
Então é sempre assim, a parte polar fica virada para fora e para dentro da célula. E já a parte apolar fica dentro da membrana. Outra coisa que pode ser que é a presença de carboidratos. Na última aula também, quando fui falar de carboidratos, eu disse que eles estão, o glicocálix, por exemplo, é um componente da membrana. Dá pra gente ver aí, olha, várias coisas formadas por carboidrato. Inclusive, o carboidrato pode estar sozinho, ele pode ter acompanhado de uma proteína, a gente chama de glicoproteína, ou acompanhado de um lipídio, a gente chama de glicolipídio. Enfim. E também existem presença de proteínas. Essas proteínas, nós temos 3 tipos, que são as proteínas periféricas, que são as que ficam do lado de fora, tá aí apontando o nome, não do lado de fora, mas elas ficam sobre a superfície da membrana, tanto externa quanto interna. Nós temos as proteínas integrais, que são as que vão de um lado para o outro da membrana, elas atravessam a membrana. E temos as proteínas canais, ou proteínas de canal, que elas servem que elas funcionam como um tubo. Não sei se dá para vocês perceberem aí, porque substâncias muito grandes, por exemplo, não conseguem passar livremente pela membrana. O oxigênio, assim, por exemplo, ele consegue passar facilmente, sem precisar de nenhuma facilidade, nada que facilite ele a entrada. Mas moléculas grandes como glicose precisam de uma ajuda, porque elas não conseguem passar facilmente assim, pela membrana. Então, essas proteínas canais funcionam como um túnel que elas passam por aqui por dentro. É isso. Agora a gente vai ver como que acontece o transporte de substâncias através da membrana. E existem vários tipos de transporte. Não vários, alguns. Porque eu não disse que a membrana tem essa capacidade de escolher o que entra e sai da célula, que é a permeabilidade seletiva? Então, agora a gente vai ver como funciona cada tipo desse transporte. Porque existem alguns tipos de transporte dessas substâncias. Existe o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é aquilo que a gente fala que é a favor do gradiente de concentração. E o que quer dizer isso? Gradiente de concentração é como se fosse um fluxo de alguma coisa. E se está a favor desse gradiente, significa que está a favor desse fluxo. Sempre que eu tive essas matérias, meu professor comparava a um show que você está. Pensa num show que está muito cheio. E simplesmente você está lá perto do palco e acontece uma confusão que todo mundo quer ir embora. Todo mundo precisa ir embora daquele local. Você não precisa nem fazer força nenhuma, porque é só se você ficar parado, você já vai ser levado pela multidão até a porta do lado de fora. Ou seja, você não gasta energia. Por isso que eu, inclusive, escrevi aí, ó, sem gasto de ATP. Porque ATP significa adenosina trifosfato. E é a molécula que armazena energia do nosso corpo. Então, o transporte passivo, como o próprio nome diz, é aquele que você não gasta energia. As moléculas, elas simplesmente passam pela membrana, com a maior facilidade. Já o transporte ativo, como o próprio nome diz, é aquele que você precisa gastar energia. Ele é contra o gradiente de concentração. Agora, pensa também num show que todo mundo está indo embora e você quer chegar lá na frente. Imagina a energia que você tem que gastar para ir contra todas as pessoas e chegar lá. E chegar lá na frente, que é o seu objetivo. Você precisa de muita energia, porque você está contra o gradiente de concentração. Você está contra o fluxo das pessoas. É tipo isso. Sendo que na biologia, a gente sempre tenta atingir o que a gente chama de um meio isotônico. Porque se um meio ele tem mais quantidade de alguma coisa em relação ao outro, quer dizer que ele está hipertônico. E o outro, se tem menor quantidade em relação ao outro, a gente chama de hipotônico. Então, o que tem mais a gente chama de hipertônico e o que tem menos a gente chama de hipotônico. Na membrana, essas substâncias atravessam até que fique o que eu falei, né, que chama de meio isotônico, que é a mesma quantidade dos dois lados. Imagina em uma sala que tenha 50 pessoas do lado de dentro e uma do lado de fora. Então, o certo seriam sair 24 pessoas de dentro da sala para o lado de fora. Aí ficariam 25 dentro e 25 do lado de fora. É assim que funciona nas nossas células. Agora a gente vai falar de alguns tipos de transporte passivo. Tem 3 tipos, que é a difusão simples,
a difusão facilitada e a osmose. A difusão simples eu coloquei nesse GIF aí, olha. Você consegue perceber, olha. As moléculas vão passar livremente pela membrana até que fique a mesma quantidade dos dois lados. Tá vendo? Agora, nós temos 5 dentro e 5 fora. Essa é a difusão simples. Como exemplo, o oxigênio. A difusão facilitada é aquela que eu falei que usa o auxílio de proteínas transportadoras. Também é a mesma coisa. Vai passando até atingir a quantidade igual dos lados, até se tornar um meio isotônico. Mas as proteínas elas funcionam como esse tubo que passam, porque pode ser uma molécula muito grande que está tentando entrar. Como eu disse agora, né, o exemplo que é a glicose. E a osmose, esse GIF aí foi o melhor que eu achei, mas é uma bagunça, né? Ela também tem esse objetivo de tornar o meio isotônico, mas nesse 2 de cima que eu disse, que é a difusão simples e a facilitada, sempre a substância sai do meio hipertônico para o meio hipotônico, onde tem mais para onde tem menos. Já a água, quando eu falei dela na aula anterior, eu falei que ela tem a capacidade de dissolver as coisas. Então, não sei se vocês acompanharam esse raciocínio, mas assim a água vai fazer o caminho contrário. Ela vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, de onde tem menos para onde tem mais. Porque ela vai no objetivo de dissolver a substância que está do lado de fora, ela sai de onde tem menos, vai para onde tem mais, no intuito de dissolver aquela parte onde tem mais e que as concentrações se igualem. Percebam que nesse GIF que eu botei, as moléculas azuis aí seriam as moléculas de água e essas verdes seriam moléculas qualquer. A água está passando da parte que está da esquerda, que está com menos moléculas, para a parte da direita, que está com mais. Porque ela vai nesse caminho no intuito de dissolver aquelas moléculas verdes que estão em maior quantidade e que as concentrações se igualem. Eu não sei se deu para entender, não sei se ficou confuso, mas é isso. Inclusive, uma coisa que me fez gravar muito na osmose, o professor falava que na osmose o hipopótamo vai ao hipermercado. E isso me fez gravar, nunca mais esqueci, na verdade, né? Que sempre a água vai do meio hipo para o meio hipertônico. Um detalhe sobre a osmose é que a gente pode dizer sobre os nossos eritrócitos, que são as nossas células do sangue, que também são chamadas de hemácias. Seriam essas que eu coloquei, essas 3 aí, né? Só que na primeira, essa célula foi colocada no meio hipotônico. E o que significa, que eu disse no último slide, né? Que dentro da célula tem mais substâncias do lado de fora. Ó. Aqui eu botei 4, qualquer molécula, vamos supor que é uma molécula de sódio, enfim. E aqui só tem 2. Então, a água está entrando onde tem mais. Ela está indo no meio hipotônico para o meio hipertônico, no intuito de dissolver. Já nessa aqui do meio, essa célula está no meio isotônico. Isso significa que a mesma quantidade de moléculas do lado de fora é a mesma de dentro. Então, vamos supor que aqui tem 2 e aqui também tem 2. Então, entra e sai normalmente. Já na última, é que tem muito aqui fora, vamos supor que aqui tem 4 e dentro das células. Por isso que a água está saindo. Essas moléculas que estão entrando e saindo da célula são moléculas de água. Se vocês perceberem, na primeira parte aí, que está do meio hipotônico, a célula começa a inchar muito, porque está entrando muita água dentro dela. E pode acontecer da célula estourar até de tanta água que entrou. E esse fenômeno de estourar a gente chama de plasmoptise, que é estourar a célula. Já na solução hipertônica, onde está saindo muita água, a célula murcha. E esse efeito de murchar a gente chama de crenação. É isso. Só um detalhe aqui é que por que não acontece a plasmoptise nem a crenação em células vegetais? Porque em células vegetais, além da membrana plasmática, elas possuem a parede vegetal, que é uma parede mesmo que chama, formada por celulose, que é bem rígida. Celulose é um carboidrato, né? E que faz com que essa parede fique bem rígida,
Ou seja, a célula pode entrar muita água que a célula não vai estourar. Ela pode até ficar inchada, né? Que a gente chama de túrgida. A célula está em turgência. Mas ela não vai estourar, porque essa parede não vai romper. E também não acontece a acrinação, porque a água pode sair, a membrana plasmática vai murchar, o citosol vai murchar, vai ocupar um menor espaço, mas a parede celular vai ficar intacta. Então é isso que a gente tem para falar de osmose. Nós já falamos sobre os tipos de transporte passivo e agora nós vamos falar sobre os tipos de transporte ativo, que são aqueles que gastam energia e são contra o gradiente de concentração. Mas vocês podem pensar, por que substâncias vão querer ir contra o gradiente de concentração? Por que elas não vão querer chegar ao meio isotônico, que é onde as concentrações estão iguais? É porque justamente existem fenômenos no nosso corpo que só acontecem se as concentrações estiverem diferentes. Íons, por exemplo, que não sei se vocês sabem, são moléculas que carregam cargas, que podem ser positivas ou negativas. No nosso neurônio, a parte do lado de fora da célula precisa estar mais positiva e a de dentro mais negativa, ou ao contrário, enfim, para que o impulso possa correr por dentro da célula. Precisa existir essa polaridade, uma parte mais polar do que a outra, mais positiva do que a outra. E esse exemplo que eu coloquei aí, que é a bomba de sódio e potássio, é o maior exemplo que existe de transporte ativo. Funciona também através de uma proteína que facilita a passagem de moléculas, de íons, né, nesse caso, e essa proteína a gente chama de bomba de sódio e potássio, porque o ATP ajuda essa proteína a transportar moléculas de sódio para fora e moléculas de potássio para dentro. Sempre assim, 3 de sódio para fora, 2 de potássio para dentro. Isso só acontece com o gasto de energia, né, com o gasto de ATP. E continuando, nós temos 3 tipos de transporte ativo, que é a endocitose, que é o englobamento de substâncias que estão do lado de fora da célula para o lado de dentro. E podem ser substâncias ou micro-organismos, na verdade. Mas sempre do lado de fora para o lado de dentro. Inclusive que endocitose, endo significa a parte de dentro. E citose, cito vem de célula, né? Então é para dentro da célula. E nós temos 2 tipos de endocitose, que é a fagocitose, que essa é a imagem que eu mostrei para vocês, que a célula, a própria membrana da célula lança pseudópodes, que são prolongamentos que se prolongam, né? Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Eles se prolongam para o lado extracelular a fim de englobar essas substâncias ou micro-organismos para dentro da célula. Já a pinocitose, a própria membrana, ela sofre invaginações, que isso de entrar, ela entra e engloba isso que está do lado de fora. E a pinocitose, ela geralmente acontece mais para líquidos, fluidos. Mas essa é a diferença. A fagocitose, a célula lança pseudópodes do lado de fora, e a pinocitose, a membrana sofre essa invaginação, que a substância vai entrar ali dentro. Nós também temos a exocitose, que já aí, nesse caso, seria do lado de dentro para o lado de fora da célula. Mas a exocitose, ela elimina substâncias que são úteis para o corpo. Vamos supor que a célula produz uma proteína, e essa proteína vai ser usada pela gente. Então, esse fenômeno dessa proteína, esse processo, né, dessa proteína sair de dentro da célula, do lado de fora, a gente chama de exocitose. E a plasmocitose também é a eliminação de substâncias. Mas diferente da exocitose, na plasmocitose é eliminação de resíduos, aquilo que a célula vai precisar e também não vai ser usada para o nosso corpo. É só o resto mesmo, o que está sendo eliminado, aquele resíduo. Isso a gente chama de plasmocitose. E eu coloquei também essa observação sobre microvelocidade. Não tem muito a ver com transporte, mas eu coloquei só para não fazer um slide só para isso, né? Mas microvelocidades é uma especialização da membrana que, como eu disse aí, né, está principalmente no nosso intestino. E a função dela é aumentar a superfície de contato e absorver mais nutrientes. E isso cai muito em vestibular, que é principalmente no Enem, que é aumentar a superfície de contato. Se vê microvelocidades, você tem que pensar na hora essa frase, aumentar a superfície de contato. Por isso que eu coloquei essas 2 linhas aí. Tá vendo que uma linha está reta e a outra fazendo curvas. Elas ocupam exatamente o mesmo espaço.
Mas pensa se você escasse essa linha que está curvada. Vocês concordam que ela ocuparia um espaço maior? Ou seja, a área dela é maior. Então, a microvelocidade é exatamente isso. São como se fossem ondas na membrana que, além de ocupar um menor espaço, aumentam essa superfície de contato com moléculas do lado de fora. Então, no nosso intestino, o que a gente mais precisa fazer é absorver a maior quantidade de nutrientes possível. Então, por isso que a membrana tem essas curvas. E foi o que eu coloquei nessa imagem aí do lado, é um exemplo de microvelocidade, que está no nosso intestino. Agora a gente vai falar sobre o citoplasma, que, como eu já disse, é tudo que é envolvido pela membrana, tudo que está dentro da célula. E ele é composto pelo citosol, que é a parte gelatinosa que preenche essa célula, e pelas estruturas internas, que é o que a gente vai ver agora até o final da aula. E essas estruturas internas, a gente pode começar pelos ribossomos. E os ribossomos são organelas, né? Eles estão presentes em todos os tipos celulares, tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. Inclusive, como eu já disse também, as células procariontes só possuem os ribossomos como organelas. Isso que eu coloquei de azul aí, eu coloquei isso marcado de azul, eu coloquei em todas as estruturas que eu vou citar. E isso significa que toda vez que eu quero que vocês ouçam o nome dessa estrutura, eu quero que vocês relacionem com essa parte em azul. No caso de ribossomos, seria legal se vocês relacionassem com a síntese de proteínas, que é a função dele. Toda vez que você ver ribossomos, eu quero que você lembre de síntese de proteína. Sempre assim. E geralmente os ribossomos em imagens, eles são representados por pontos soltos na célula. Você vai lembrar logo que são os ribossomos. A próxima estrutura é o retículo endoplasmático, que ele também é uma organela. E existem dois tipos dele. Existe o granuloso, que a gente pode abreviar para REG, que é retículo endoplasmático granuloso, que a função dele é síntese e distribuição de proteínas. E por que o nome dele é granuloso? Granuloso porque, olhando pelo microscópio, parece justamente que ele tem grânulos, são pedacinhos outros. E esses pedacinhos são os ribossomos, porque o retículo endoplasmático rugoso ele tem alguns ribossomos na sua membrana. No caso dessa imagem que eu coloquei do lado, esse roxo mais escuro, cheio de pontinho, esse rosa mais escuro, na verdade, esse seria o retículo endoplasmático rugoso. Então, inclusive, a função dele é síntese e distribuição de proteínas, justamente porque ele tem esses ribossomos aderidos nele. E existe um outro tipo do retículo endoplasmático, é o não granuloso, ou também chamado de liso, que é abreviado para RENG, né, retículo endoplasmático não granuloso, ou REL, que é retículo endoplasmático liso. E o nome também não é difícil, né, porque ele não tem esses grânulos, ele não tem os ribossomos aderidos nele. Mas ele também tem a função só que dessa vez de produzir lipídios e hormônios esteroides, que são hormônios à base de lipídios do tipo esteroides que eu falei na última aula, né? E os ribossomos é sempre essa bagunça aí que você vai ver nas imagens. Essa bagunça aí perto do núcleo, tá vendo que essa parte roxa lá no meio é o núcleo. E os retículos é sempre essa bagunça que vai estar em volta aí. O retículo granuloso vai ser o que vai ter os pontinhos aderidos nele, que são os ribossomos. E o não granuloso vai ser o que é o liso, né? Vai ser o que não tem nada nele. A próxima organela é o complexo Golgi. E a função dele é o armazenamento, processamento, empacotamento e endereçamento de o quê? De substâncias, enfim, proteínas. Esse complexo Golgi, que antigamente era chamado de complexo de Golgi, ou seja, em algumas questões você ainda pode ver chamando esse nome, né, complexo de Golgi, mas hoje em dia a gente conhece como complexo Golgi. Ele recebe essas proteínas que são produzidas pelos retículos e modifica elas. Essas proteínas ou lipídios, né? Ou hormônios, enfim. Vamos supor que o retículo endoplasmático rugoso produziu uma proteína, mas é uma proteína genérica. Esse complexo que ele vai dar uma função para ela, ele vai especificar, deixar ela mais específica. E outra função do complexo Golgi é que ele origina vesículas que secretam substâncias. Vesículas são
bolsas que armazenam alguma coisa. No caso, um exemplo que a gente pode citar é o acrossomo. O complexo Golgi ele é fundamental, ele é o que faz a formação do acrossomo. Acrossomo é uma estrutura que está presente nas células reprodutivas masculinas, que é o espermatozoide. No caso, é isso aqui, ó, representado pelo número 1. É uma vesícula que fica na parte da frente do espermatozoide, que contém enzimas digestivas, que quando o espermatozoide gruda na parede do óvulo, essas enzimas são lançadas e favorece a penetração desse espermatozoide, porque as enzimas vão digerir a parede do óvulo e vai ficar mais fácil do espermatozoide entrar. A gente também tem as mitocôndrias, que elas são as organelas responsáveis pela respiração celular, ou seja, produção de energia, produção de ATP. E ela também apresenta dupla membrana, ou seja, ela tem a própria membrana dela e tem uma outra membrana, que é a membrana interna, que também antigamente era chamada de crista da mitocôndria ou cristas mitocondriais, mas hoje em dia a gente conhece como membrana interna mesmo, que é o mais usado. E tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, que são as próximas organelas que a gente vai falar, elas estão dentro da teoria que eu acho que vocês viram na aula de ecologia, que é a teoria da endossimbiose, que acredita que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos eram organismos procariontes que viviam livres e que foram englobados por outras células e começaram a viver harmoniosamente dentro delas. No caso, as mitocôndrias forneceriam energia para essa célula, enquanto elas também estariam protegidas lá dentro. É uma relação em que ambas eram beneficiadas, né? Ambas as células eram beneficiadas. As próximas organelas são os cloroplastos, né? Que também apresentam essa dupla membrana, pelo mesmo motivo que eu disse das mitocôndrias, que é pela teoria da endossimbiose, né? E por que isso? Porque a membrana interna seria a própria membrana desses organismos quando eles eram procariontes, e a membrana externa seria a membrana dessa outra célula, desse outro organismo, enfim, que englobou ele. Sobre os cloroplastos, a gente também pode dizer que ele está presente em algas e plantas, que ele é responsável pela fotossíntese, né? Então, a famosa fotossíntese, que é o processo de produção de açúcar, né? Através da luz do sol, gás carbônico, enfim, vocês já conhecem. Mas também a gente vai estudar. Só que não nessa aula. A próxima não é uma organela, é uma estrutura, né? Eu falei dela no início, né? Que é uma rede de filamentos de proteínas que se estende por toda a célula, que também é responsável pela sustentação celular. Lembra quando eu falei de endocitose e exocitose? Então, é graças ao citoesqueleto. Porque já que ele é responsável por essa sustentação, essa estrutura da célula, vocês concordam que, por exemplo, na fagocitose, uma célula precisa se prolongar, ou seja, ela precisa de alguma estrutura que faça ela ter força, faça ela se sustentar para realizar esse movimento de prolongamento. Isso é graças ao citoesqueleto. Ele também é responsável pela separação do material genético na divisão celular. A próxima aula que a gente vai ver também vai ser de citologia, mas a gente vai falar sobre a divisão da célula. E quando uma célula vai se dividir, existem os cromossomos que vão para uma célula para outra. Os cromossomos vão dividir. Cromossomos é o DNA, que a gente vai ver na próxima célula, né? Mas só explicando aqui rápido. Uma parte de cromossomos vai para uma célula, outra parte de cromossomos vai para outra célula. E esses cromossomos, eles deslizam, eles caminham sobre o citoesqueleto, como se fosse um trilho. E não funciona, esses trilhos não são só para cromossomos. Para qualquer coisa que a célula precise movimentar dentro dela. Vamos supor que a célula originou uma proteína que precisa ir para fora dela. Essa proteína vai para fora dessa célula caminhando, correndo pelo citoesqueleto, como se ele fosse realmente um trilho. Um trilho que vai levar ela até o lado de fora. A próxima organela são os centríolos, que eles são responsáveis pela divisão celular. Eu nem deixei aí de azul, nem esqueci. Mas marquem aí, anotem, né? Eles são responsáveis por essa divisão celular. Por quê? Porque são eles que organizam as fibras do citoesqueleto. Porque elas são lá, vamos supor, aleatórias, e eles vão lá e organizam para que elas se encaixem, para que vai certinho
a mesma quantidade de cromossomos para uma célula ou ir para outra. Eles originam os cílios e flagelos. Não sei se vocês não sabem a diferença, mas cílios, eles geralmente estão em maior quantidade e são menorzinhos. Ou seja, estão espalhados por toda a célula, tem bastante quantidade deles, e eles são menores. Já os flagelos, eles estão em menor quantidade e são maiores. Por exemplo, no espermatozoide, que a gente botou uma imagem no slide anterior, ele tem um flagelo. Pode perceber que ele só tem um flagelo, que no caso esse flagelo ele bate, né, e fica girando, que faz com que esse espermatozoide ande, é responsável pela movimentação do espermatozoide. Outra coisa sobre os centríolos é que eles não estão presentes em plantas e fungos. O processo de divisão celular deles é diferente, não é igual ao que a gente vê nos animais, por exemplo. A próxima organela são os lisossomos, que botei aí, né, eles são responsáveis pela digestão, então biolisossomo relaciona a digestão de várias substâncias. E quando a gente fala em digestão pelos lisossomos, nós temos 3 tipos, que é heterofagia, que é a digestão de substâncias que estão fora da célula. Então, seja, pode ser um micro-organismo ou qualquer substância que a célula englobou do lado de fora. A autofagia é a digestão de substâncias dentro da própria célula. Então, vamos supor que alguma estrutura da célula, tipo alguma organela lá, ficou velha, enfim, ou foi atingida. Esse próprio lisossomo vai digerir essa estrutura, essa organela, porque ela não está sendo mais útil. Nós também temos a autólise, que é quando a célula se destrói inteira, ou seja, o próprio lisossomo ele digere a parede celular e a célula se rompe. E a última que nós temos para falar, finalmente, são os peroxomos, que são organelas que armazenam enzimas que degradam o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, né? Que no caso é a água oxigenada, que a gente chama água oxigenada, é uma substância muito tóxica para o organismo. Então, se vocês verem peroxomos, eu quero que vocês relacionem a desintoxicação da célula, porque eles digerem a água oxigenada, que é uma substância tóxica. Finalmente, a gente chegou ao final de mais uma aula, né? Uma aula, de novo, com bastante nome. Eu acho que não ficou tão grande quanto a primeira, mas continua ficando pesada, né? Porque é bastante coisa. Mas façam os exercícios aí. Se tiverem dúvidas ainda, pergunta aqui nos comentários aqui da plataforma. Não deixe de perguntar. E é isso, gente. Até a próxima aula.